Olá, gente, seja bem-vindo ao Reconectando a Palavra, Pastor Richard aqui, para falar mais uma vez da escolha do novo Papa, nesse conclave que começa, e o que o Papa tem a ver com o fim do mundo, o que a escolha do novo Papa tem a ver com você. Talvez você não ainda tenha parado para pensar, mas independente da sua religião, se você é protestante, católico, ateu ou de qualquer outra religião, eu penso que o fim do mundo e a escolha do novo Papa é um assunto que você deveria se interessar, não é verdade? Vamos lá? É exatamente isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Exatamente. Enquanto a gente pensa nisso, eu quero pedir, deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva no canal, porque hoje eu vou falar sobre o fim do mundo, o Papa, o Anticristo e o falso profeta. Mas para isso, nós precisamos então compreender, de fato, o que é o fim do mundo. No mundo que a gente vive, após a morte do Papa, eu percebo que o mundo está um verdadeiro pandemônio. As pessoas estão muito preocupadas com a escolha do novo Papa. Mas o que ele tem a ver com isso? Quando é o fim do mundo? Será que estamos próximo do fim ou não? Coloca aí nos seus comentários. O que você acha disso? Nós estamos vivendo essa falta de entendimento sobre o fim do mundo. Nós olhamos e vemos para todo lado há pessoas afirmando que a volta está se aproximando. Mas é necessário entendermos o que é verdade, o que é ficção. Perceba só, com a morte do Papa, existe um chamado profeta americano que disse que sonhou com o anticristo e o falso profeta ao seu lado e seria um Papa. Vamos ouvi-lo? I said, it's the Pope, the Pope. So I don't want to be a prophetic man or a watchdog or somebody that you all watch and say, he's running away and trying to find escape. Messed up. But I never said it was Pope Francis. I said, it's the Pope, the Pope. People don't want to come out and address the elephant in the room. O que ele está tentando dizer é que no ano passado, se eu não me engano, ele fez uma profecia. Ele disse que teria tido uma visão e nessa visão ele viu o anticristo e no anticristo o falso profeta estaria ao lado dele e seria um Papa. Quando houve a morte do Papa Francisco, algumas pessoas começaram então a debochar, dizer para ele, você estava errado, o Papa morreu. E ele começou a dizer, mas eu nunca disse que eu vi o Papa numa cadeira de rodas. Porque o Papa Francisco, já há alguns anos, ele tem andado a maioria do tempo de cadeira de rodas. Ele também disse que na visão seria alguém mais jovem, né, como ele disse anteriormente, então não seria esse Papa. E provavelmente seria o próximo Papa. É questões como essa que tem então deixado a internet, as pessoas cada vez mais curiosas a respeito da função do Papa, por que pensar no Papa e por que era o Papa. Então, já que falamos do fim do mundo e o porquê do Papa, eu quero terminar falando sobre o anticristo e o falso profeta e aonde o Papa se encaixa nisso. Talvez você ainda não tenha uma compreensão exata. O que acontece é que Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz assim: vi uma besta que emerge do mar. E essa besta seria um líder político que governaria o mundo, né? E nessa governança do mundo, ele teria poder para resolver os problemas do mundo. Você deve ter visto que houve um apagão gigantesco agora em toda a Europa, há poucos dias atrás. E nesse apagão, nós percebemos a fragilidade humana, quando apenas a falta de luz causou transtornos enormes. Você já pensou na falta da internet ou em outros problemas a mais que o mundo já vive? Quem daria a solução? Quem traria a ordem? Quem seria o novo líder mundial de uma nova ordem mundial? Perceba, então, essa figura política governaria o mundo e teria, então, permissão de Deus, inclusive, para fazer milagres e sinais. Ainda dentro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 11, o texto diz assim: vi outra besta emergindo da terra. E o texto vai dizer que ela parece como cordeiro, mas fala como dragão. Essa figura é religiosa, e aí é que entra o Papa. A figura religiosa, dizendo esse americano que a viu, e o próprio Billy Graham disse, de que de alguma maneira seria o Papa. E por que isso? Primeiro, a figura religiosa será companheira do anticristo. Ele é chamado de falso profeta. E por que é necessário? Porque ele daria então, com essa boca de dragão, a autoridade à primeira besta, que é o líder religioso, o líder político, né, o anticristo, para fazer milagres e sinais. Outra questão importante: ninguém consegue governar o mundo completamente se não governar as três maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Com isso, nós vemos as profecias que alguns entendem que haverá o terceiro templo, e no terceiro templo será em Jerusalém, vai unir as três maiores religiões do mundo e o anticristo sentaria nesse templo, né, no trono que ali está assentado.
Pergunta que se faz: quando tudo isso aconteceria? Então nós precisamos entender que para aquele que acredita e pensa que no surgimento do anticristo, nós vamos precisar entender as visões. Primeira visão, pré-tribulacionista. Quando você vê aí o rapto da igreja, nesse slide que você está vendo, é nesse momento que surge o anticristo, mas também é nesse momento que a igreja é raptada. Com a sequência dos filmes deixados para trás, que você já deve ter visto, houve uma popularização dessa visão escatológica. A igreja é levada, não passa dentro da grande tribulação, ela volta para, então, reinar com Cristo nos 1000 anos. Perceba aí na foto, e logo depois vem o julgamento e o momento eterno, que está descrito lá em Apocalipse. A igreja passa por dentro da grande tribulação. E ela passa durante 7 anos, depois ela é levada aos céus, volta e reina com Cristo dentro do milênio. Nessa visão, a igreja passa por dentro da tribulação para a purificação da igreja, para comprovar aqueles que são ou aqueles que não são de Cristo Jesus. E a última visão é a mesotribulacionista, 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, a igreja vai passar por dentro da tribulação e logo depois ela é retirada no meio da tribulação e não passa mais por dentro da grande tribulação. E por que isso? Mateus 24 vai dizer que Jesus disse que nos últimos dias abreviaria o tempo por causa do amor à sua igreja. Sendo assim, a igreja não passaria pelo tempo todo, mas passaria pelo meio da grande tribulação. Dentro da grande tribulação, seja você o entendimento que a igreja passa, não passa, ou ela passa a metade, a verdade é que nós teremos o anticristo e o falso profeta. O anticristo, um líder religioso, o anticristo, um líder político, o falso profeta, um líder religioso. Eu quero muito saber de você. Você acredita na grande tribulação? Você acredita no milênio? Ou você é como uma milenista, que pensa que é a vitória do bem contra o mal? Então nós já estamos em 2 sistemas ao mesmo tempo caminhando, que seria o sistema político e o sistema religioso, até que Deus vai decretar o fim. Ou você acredita que a igreja passa ou não passa por dentro da grande tribulação? Deixe seu comentário, eu prometo ler e responder a todos eles. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque o YouTube entende demais que esse vídeo precisa caminhar para mais e mais e mais pessoas.